Então, sejam todos bem-vindos à aula 4. Nós vamos ver análise de dados com pandas. Pandas é uma biblioteca open source que permite fácil análise e tratamento de dados estruturados de várias formas. Então, o Pandas ele é bem parecido com um Excel. É como se fosse uma espécie de Excel para Python. Agora, por que usar o Pandas? Primeiramente, ele é uma excelente opção para o data mangling, o data wrangling, que é a manipulação de dados, né, também conhecido como manipulação de dados. O data mangling, ele é o Licença, processo... Opa, existe a possibilidade de você colocar a tela cheia? deixa eu só ver aqui, porque às vezes quando dá a tela cheia, eu não consigo mostrar meu cursor aqui, mas bora ver. Tá melhor agora? Sim, muito obrigado. Tá. Vocês conseguem ver o meu cursor aqui? Sim, consigo ver o seu mouse. Ah, tá, então tá ótimo. Continuando, o datamand, ele é o processo que consiste basicamente em converter dados em seu estado mais bruto para outro formato que permita a sua manipulação em ferramentas de alto nível, como um algoritmo de machine learning, por exemplo. Então, quando a gente vai trabalhar com um dado, por exemplo, de baixou um dataset lá no Kaggle, a gente não vai receber o dado totalmente organizado. A gente vai receber o dado provavelmente em CSV, né, onde as colunas estarão separadas por vírgula. Então, é um arquivo todo juntinho, todos os dados vão estar juntinho, que é bem difícil de você conseguir ler. Então, o DataMange ele vai ser principalmente para tirar o dado desse estado bruto, para tornar ele manipulável em uma ferramenta de machine learning, por exemplo. Tá? E o Pandas, ele também é largamente utilizado na fase de preparação de dados, como eu falei, né, essa fase de data manage. Praticamente 70% do nosso tempo em um trabalho de análise de dados é fazendo isso, ou seja, é manipulando esse dado para ele ficar mais bonitinho, né, preparando o dado. Basicamente, a parte de machine learning, por exemplo, ela é bem simples, tá? Vocês vão ver que geralmente a gente pode implementar um algoritmo de machine learning em 2, 3 linhas. A gente só precisa entender a teoria, lógico, né? Mas a parte de manipulação de dados, de preparação de dados, é a parte mais trabalhosa. E a gente faz a preparação dos dados com Pandas, com NumPy, com Matplotlib, que é a próxima biblioteca que a gente vai estar vendo na aula de segunda-feira, tá? Inclusive, é um lembrete que amanhã não vai haver aula, só na segunda. Outro motivo para usar o Pandas é porque ele possui funcionalidades de manipulação de dados de série temporais de alta performance. Eu vou estar explicando daqui a pouco o que são séries temporais, mas já adianto que ela é ideal para manipulação de dados financeiros. Agora, o Pandas e o NumPy, né? Eles funcionam muito bem juntos, tá? Pandas e NumPy. E juntos, o que eles podem nos oferecer? Primeiramente, estruturas de alto nível, funcionalidade de série temporais e tratamento flexível de dados missing, que são dados não preenchidos ou dados nulos, né? Vou estar mostrando para vocês também na parte prática como seria isso. E também o merge, que é junção de dados e outras operações relacionais com o SQL. Então, a gente tem muita coisa com o Pandas e o NumPy junto, e inclusive eu vou falar para vocês, uma dica que eu dou é de vocês estarem olhando a documentação dessas bibliotecas. Ontem a gente viu a biblioteca NumPy, né, e no final da aula, que eu deixei para vocês no Drive, tem o link para a documentação do NumPy, tá? É como se fosse um site do NumPy que vai estar mostrando funções ou qualquer informação sobre a biblioteca. Então, se vocês quiserem entender mesmo essas bibliotecas, eu recomendo que vocês estejam olhando a documentação, tá? Tá, o que nós veremos hoje na aula de Pandas? Nós veremos principalmente séries, a gente vai ver como criar e como manipular uma série, e veremos também data frame, né, como criar e manipular um data frames. E para vocês poderem trabalhar com Panda, vocês devem conhecer muito bem essas duas estruturas, séries e data frames. Tá, aqui o que é série, né? Série é um array unidimensional que contém um array de dados. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Isso. Um array de dados. Esse aqui é o meu array de dados. E um array de labels. Ou seja,
são rótulos, né? O nosso índice, é o que a gente chama de índice, que é o que vai estar identificando aquela minha linha, que é a nossa estrutura, né? Os índices, A, B, C, D, isso daqui eu estou definindo o índice para ser A, B, C, D, e os valores que correspondem. Aqui é o meu data frame, né? O que é o data frame? Ele é uma estrutura de dados semelhantes a uma planilha do Excel, dispondo de linhas e colunas. Aqui a gente vê linhas, né? Colunas. Quem já trabalhou com planilha no Excel vai lembrar desse formato aqui. Linhas e colunas que podem ter diferentes tipos de valores, numéricos, strings, booleanos. Então, aqui a gente tem, né, um índice, as colunas aluno, idade e nota. Que no final dessa aula já tem aqui para vocês, tá? Quando eu disponibilizar, vocês podem estar, além de vendo novamente aqui essa parte teórica, vocês podem acessar a documentação oficial do Pandas, ou então vocês podem digitar na internet Pandas Documentation, documentação do Pandas, que vocês vão conseguir ter acesso. Agora vamos para a parte prática. Tá, primeiramente a gente vai começar criando séries, né? Aqui a gente está importando a nossa biblioteca. Deixa eu só tirar isso aqui um instantinho, que eu vou explicar para vocês. A gente vai importar o NumPy as-np, porque a gente vai utilizar o NumPy. E vamos importar o Pandas as-pd. Não esqueça que isso daqui são nossos apelidos, então, apelidos da nossa biblioteca, né? A gente está importando e está utilizando isso aqui como apelido. Para quando a gente quiser utilizar uma função dessa biblioteca, a gente vai utilizar aqui o PD ou o NP. Então, toda vez que você ver o PD ponto alguma coisa, ou NP ponto alguma coisa, vocês já vão saber que aquele meu método, aquela minha função é daquela biblioteca, né? No caso, PD pandas, NP NumPy. Então, a gente vai executar aqui. Aqui a gente tem uma forma de criar séries, né? Eu crio um objeto aqui, eu coloquei o nome ser1, que é de série 1. Recebe aqui a função series. No caso, em inglês é series, né? Então, essa função series, ela vai estar recebendo uma lista de valores entre parênteses, tá? No caso, como parâmetro, ela vai ter essa lista de valores. Toda vez que você verem assim, ó, parênteses, uma lista de valores, é porque aquela função está recebendo como parâmetro uma lista de valores. Então, a gente vai dar um clique aqui para executar, porém, ela deu erro. Por que ela deu erro? Porque está dizendo que série não foi definido, né? Então, aqui a gente tem só a função series. É porque o Pandas, ele tem muitas funções. Então, se eu importar Pandas SVG somente isso, ele não vai estar importando todas as minhas funções. O que eu poderia fazer para que ele reconhecesse aqui o meu series? Eu posso adicionar a linha, aquela linha que eu apaguei, né? From Pandas import esse asterístico, que significa importar tudo, né? Aqui, de Pandas, importe tudo. Ou eu poderia utilizar from pandas import series, que é o nome da minha função, que é a função com que eu vou trabalhar, né? Se eu dar aqui, ó, um playzinho, vai reconhecer porque eu importei aqui a minha series. Mas eu poderia também, a gente vai trabalhar de outra forma, porque geralmente é como trabalho nessa nomenclatura aqui, que é utilizando o PD na frente da minha função. Tá? Então, se eu quiser apenas utilizar esses dois imports, se eu não tivesse executado isso daqui iria rodar normalmente, né? Porque tá aqui pandas.series. É um pouquinho confuso, porque é coisa eu acho que é do Colab, né? Eu não sei dizer se é exatamente do Python, mas a gente vai colocar o PD na frente, tá? Só para identificar que isso daqui é do Pandas. Então, aqui vamos ver a nossa execução. Olha, a gente definiu apenas os valores, né? 10, 20, 30 e 40. Então, aqui temos os nossos valores em uma coluna. E o índice aqui, o Python que definiu. Vocês podem ver, como a gente tinha falado nas últimas aulas, a contagem do Python é a partir do zero. Então, o índice dele é a partir do zero. Agora, vamos verificar o tipo desse meu objeto, tipo séries. A gente pode também buscar apenas os valores. Vou colocar o nome do meu objeto, ponto values, e retorno apenas o array dos meus valores. Agora, eu posso também buscar o meu índice. E como o índice foi definido pelo Python, o que o Python fez para criar esse meu índice de valores? Olha aqui.
Ele criou um range. Lembrem lá da última aula que o range, ele é uma sequência de valores. E a gente pode ter 3 parâmetros, o parâmetro de por onde eu começo, para onde vai, até onde para, né? E de quantos passos eu vou estar contando. Nesse caso, ele está contando de 1 em 1, né? 0, 1, 2, 3, 4. No caso, 4 nunca existe, nunca é, ele é excludente, né? Ele está excluído dessa contagem. Aí, aqui, olha o que aconteceu. Ele foi de 0 a 4, de 1 em 1. Ele criou um range. Porém, eu poderia também definir o meu índice, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Agora a gente vai criar uma série e definir os índices, que nem tinha aquele exemplo lá. Série 2 vai receber PD series, função para definir uma série, para criar uma série. Eu vou passar os meus valores como parâmetros, né? Além disso, eu vou passar como parâmetro dessa minha função o índice, o index, esse métodozinho aqui. Você vai passar ele como parâmetro para ele, você vai passar uma lista de, pode ser uma lista de números, né? Se você quiser colocar 1, 2, aliás, 1, 2 números. Ou então, pode ser uma lista de strings também. No caso, eu coloquei A, B, C, D, só para dar uma visualização aqui. Aqui, ó, meu índice A, B, C e D, correspondente a cada valor. Então, posso fazer também buscar só os índices, normalmente, como eu disse, naquela vez apareceu o range, né, porque foi o Python que criou, e aqui vai aparecer o índice que eu criei, ó. Vamos executar aqui, ó, A, B, C e D. Agora, eu posso também filtrar valores com anotação de slice, que é para essa anotação aqui entre parênteses, né? Então, o que eu vou estar fazendo nessa minha linha de código aqui? Eu vou estar verificando aqui dentro do meu objeto ser2, né, da minha série ser2, quais são os seus dados que são maiores do que 20. Então, aqui ele vai estar retornando apenas os dados aqui, os valores que são maiores do que 20. Ó, maior que 20. Ó, retornou apenas o 30 e o 40, né? E aqui os índices. Agora, eu posso também filtrar valores a partir do índice. C2 e o índice que eu quero retornar, o valor dele, aqui, ó, C30. Agora, vamos ver mais outros tipos de manipulação com set, tá? A gente vai criar um dicionário aqui. Vocês lembram, né, que o dicionário, ele é composto por chaves e vírgula. Vírgula separa cada par de chave e valor. Então, a gente criou um dicionário turma, e a gente vai criar uma série e passar o dicionário como parâmetro. Aqui eu crio um objeto ser3, chamo a função de criar séries, que é o PD series, e passo como parâmetro o meu dicionário. Então, aqui, olha como vai aparecer. O que aconteceu aqui? As minhas chaves do meu dicionário se tornaram o meu índice. E os meus valores são os valores da coluna, né? Agora, vamos criar uma lista com esses nomes aqui, os mesmos nomes que tem aqui no meu dicionário, Luiz, Clara, Gabriel, Pedro, porém, a gente vai criar mais um, a gente vai colocar mais um índice aqui, tá? Notem que não temos nenhum valor correspondente a esse item aqui no meu dicionário, tá? Então, a gente vai criar essa lista aqui, e o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra série e passar essa lista como parâmetro, né? E vou colocar aqui os índices, os nomes, né, da lista. No caso, ela que está como parâmetro juntamente com o meu dicionário. O que o objeto vai pegar? Ele vai passar todos os meus índices, Luiz, Clara, Gabriel, Pedro e Maria, que foi o que eu passei aqui na lista. Percebam aqui que eu utilizei o index novamente, né, e chamei a minha lista para ser o meu índice. Então, a Maria vai passar aqui para o meu último índice. Porém, percebam que como não tinha nenhum valor aqui, né, no meu dicionário, porque isso daqui juntou o meu dicionário, tá? Esse objeto aqui, ele juntou os dados do meu dicionário com os dados da lista, e como não tinha nenhum valor correspondente a Maria, o que o Python fez? Ele preencheu como N a N, que é o que a gente chama de data missing. Isso é muito comum quando você pega uma base de dados, tá? Ter data missing, pode ou estar escrito N a N, ou estar escrito o nome, N a N. Então, a gente pode aqui também utilizar essa funçãozinha, esse método, na verdade, para verificar se tem algum valor nulo no meu objeto. No caso, a gente está vendo aqui na minha série, né, se tem algum valor nulo. O que ela vai ver? Tem algum valor nulo no meu ser 4?
Olha, Luiz não tem valor nulo, Clara, Gabriel, Pedro não tem valor nulo, porque estão todos preenchidos, mas aqui, ó, Maria tem o true, tá escrito true, porque é um valor nulo. Tá, agora eu posso concatenar séries, né? A gente vai pegar esse meu ser 4, a minha série 4 e a minha série 3. Notem que a série 3 não tem Maria, a série 4 tá com a Maria. E a gente vai concatenar. Ó, aí vai juntar todos os dados que Maria vai continuar nulo, né? Agora eu posso fazer o quê? Eu posso alterar o nome do meu índice. Ou seja, eu quero colocar um título bem aqui, ó, no meu índice. O que vai acontecer? Ó, tá vendo aqui? Como se fosse o nome de uma tabela, né? O título dela. Então, eu chamei aqui, eu coloquei aqui meu objeto, a minha série, e usei o index.name, coloquei como parâmetro o que eu quero, né? Que é o nome. Eu renomeei o nome dessa minha coluna aqui, do índice. Tá, agora nós vamos ver data frames. É só perguntar aqui, tá tudo certo? Vocês estão entendendo? Olha, o Lucas já até mandou aqui o nosso... Estão entendendo até agora? É possível nomear outra coluna? Sim, é possível. Eu vou daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como nomear colunas, tá? Tudo certo. Então a gente vai para data frames agora. Criando um data frame. Primeiramente a gente vai criar um dicionário aqui. Como dicionários são a gente tem aqui essas chaves e valores, a gente pode adicionar uma chave e passar como valor uma lista de strings, né? Então, eu posso fazer como se fosse um banco de dados bem pequenininho aqui, onde eu tenho aqui o que representaria as minhas colunas de um data frame, né? E os valores. No caso, o aluno, essa coluna aluno vai ter os meus dados aqui de nomes, né? Nome de alunos, as idades, tá aqui uma lista de números índices, e as suas notas, né? Uma lista de números float. Mas lembrem que isso aqui é um dicionário, tá? Ó, vocês podem ver aqui, chave, a chave também, que isso daqui também é uma chave, né? A gente chama de chave, mas isso daqui é só o símbolo dela. E aqui, após os 2 pontos, os valores. Vírgula para demarcar que esse par aqui de valores já acabou. Aí já começa outro. Idade, nota. Tá, a gente vai executar aqui. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar esse dicionário para a função DataFrame. A função DataFrame é bem parecida com aquela série, né? Vocês vão olhar aqui, ó, PD DataFrame. Só que no caso aqui é DataFrame porque é uma outra estrutura de dados, tá bem? A gente criou aqui um objeto chamado turma e recebeu como parâmetro, recebeu a nossa função para criar um DataFrame e que recebeu como parâmetro o nosso dicionário. Então, eu vou colocar esse dicionário no formato da estrutura de dados DataFrame. Olha, vamos visualizar como vai ficar bem bonitinho aqui. Olha aqui, parece uma planilha do Excel. E aqui os índices que o Python, né, criou, naquele range lá que ele faz. Aqui eu tenho a minha chave aluno e seus valores, a minha idade e as minhas notas. Agora a gente vai verificar aqui o tipo desse meu objeto. DataFrame. A gente passou a função DataFrame, tá? Agora a gente vai criar um novo DataFrame com os dados do DataFrame antigo e adicionar uma nova coluna, sem especificar os seus valores. Então, a gente vai adicionar aqui uma coluna chamada faltas, sem colocar valores nela. A gente vai ver o que vai acontecer. Tá? O que acontece aqui? A gente cria um outro objeto, a gente chama a função DataFrame, e o que ela vai receber como parâmetro? Ela vai receber dados, que é o meu dicionário, vírgula, colunas, aqui eu vou estar definindo as minhas colunas, tá? Então, aqui já tem a coluna, né, porque o Python transformou automaticamente isso aqui em coluna, então eu vou só repetir, aluna, idade, nota, e vou adicionar essa coluna faltas bem aqui, tá? Deixa eu dar uma... aí eu passo uma vírgula e eu vou definir meus índices também. Eu coloquei aqui o índice como índice 1, 2, 3, 4 em forma de string, tá? Só para visualização, porque eu quero mostrar umas outras coisas para vocês também. Então, vamos dar aqui um playzinho. Se eu quisesse, deixa eu ver quem foi que perguntou aqui.
O Tiago, ele tinha perguntado se eu posso nomear, né, as colunas. Esse é o parâmetro que eu uso para nomear colunas, tá? Vamos supor que eu não quisesse esse nome aqui, eu poderia mudar, tá? Poderia utilizar o columns e colocar o nome das minhas colunas. Então, vamos dar um play aqui, para vocês verem o que vai acontecer. Aqui, ó. Exibiu, né, o meu índice novo que eu criei. 1, 2, 3, 4, 5. Aluno, idade, nota e a minha nova coluna. Porém, como não tinha nenhum valor naquela minha... Não tinha aqui, ó, nenhum valor adicionado nessa minha coluna faltas, então o Python definiu esses valores como NaN, dados mísseis. Então, o que a gente vai fazer agora? Algumas outras operações com data frames. Primeiro, eu vou imprimir apenas uma coluna. Eu quero apenas verificar um dado de uma coluna dessa aqui. Um dado não. Quero apenas verificar os valores dessa minha coluna. No caso, eu estou querendo ver aqui os valores da minha coluna idade. Eu chamo idade, lógico que tem que estar entre as aspas aqui, né? Para poder puxar essa coluna, já que ela é uma string. E aí, olha, vai estar retornando apenas os dados da minha coluna idade, 10, 12, vocês estão verificando 10, 12, 11, 14, 13. E aqui são os índices, aqui cada uma está relacionada. Agora eu posso também fazer novamente imprimir apenas os meus índices, né? 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu posso imprimir só as colunas, olha, ponto columns, tá? O nome do meu objeto, do meu data frame, que a gente vai ver que apenas as colunas, aluno, idade, nota e faltas. Mesmo sem valores, ela entra aqui porque a gente definiu ela como uma coluna. Agora eu posso imprimir apenas os valores, né? Alice, a idade da Alice, a nota dela, e aqui não está preenchido, mas ele vai entrar de qualquer jeito. Eu posso fazer também, que mais uma vez, aquela imprimir apenas uma coluna com uma anotação de slice, né? Eu fiz novamente isso aqui só para mostrar uma outra coisinha para vocês, que são formas de imprimir. Eu posso fazer assim, dessa forma, com o nome do meu objeto e a busca dentro dos parênteses, né? Eu posso também fazer o quê? Eu posso utilizar isso como se fosse um atributo daquele data frame, porque isso daqui são atributos. Olha, a gente tem um data frame e os seus atributos são alunos, idades, notas, faltas. Então, eu posso fazer o quê? Posso chamar o turma 2, o nome do meu data frame, ponto idade, que é nada mais do que um atributo do meu data frame, que é o nome da minha coluna idade. Eu posso dar ó, vai retornar os mesmos dados, né? Outra forma de fazer uma busca dentro de um data frame é utilizando a anotação de slice. Acredito que vocês lembram da última aula também, que eu quero fazer o quê? Eu quero estar buscando todas as linhas até a segunda linha. Agora, deixa eu voltar aqui, né? Então, o que eu quero retornar? A primeira, a segunda. Aí, a terceira não vai vir, né? Porque eu só estou buscando até a primeira e a segunda. Cadê? Tudo, deixa eu só tirar esse aqui para diminuir aqui. Tudo até a minha segunda linha. Todas as linhas até a minha segunda. Aqui, a gente não pode esquecer que o 2 aqui, ele é excludente. Então, o que vai acontecer? Eu vou estar buscando, apesar de eu estar buscando aqui 1 e 2, eu coloquei o nome de índice, o valor 1, o valor 2. Porém, para o Python, isso daqui ainda é o 0, tá? Esse daqui, o 0 ainda é o meu primeiro, e o de índice 1 ainda é aqui a minha segunda linha, né? Visualmente é a minha segunda linha, mas para o Python é em linha de índice 1. Então, como vocês lembram aqui na anotação, se eu tivesse aqui, eu quero buscar valores entre o 2 e o 8, o que ia acontecer? Ele ia retornar 2, 3, 4, 5, 6, 7, e não ia retornar o 8, tá? O 8 é excludente, nesse caso aqui o 2 foi excludente. Porém, eu coloquei isso aqui meio que para confundir vocês, para vocês lembrarem que Python começa com índice 0. Eu vou reforçar isso aqui só para vocês estarem lembrando, tá? Porque é muito importante mesmo, e eu até hoje esqueço, quando eu estou programando, é muito comum esquecer. Agora a gente vai ver algumas funções juntando pandas e o NumPy.
a gente vai utilizar pandas e NumPy para alimentar a coluna faltas. A gente tem aquela coluna lá, faltas, com dados missing, né? Então, a gente vai alimentar aquela coluna utilizando uma função do NumPy. Deixa eu botar aqui para vocês. Ó, faltas, valores missing. Tá, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar o turma 2, o nome do meu data frame, e chamar a minha coluna que eu quero alterar. Então, vai colocar aqui a atribuição, e eu vou utilizar um arrange. Eu poderia utilizar outras funções para preencher, mas é que eu vou utilizar um arrange só para mostrar para vocês uma forma, né, de preencher uma coluna que está com dados vazios. Então, a gente vai usar o arrange do NumPy com dados, com 5 posições. Então, ele vai gerar dados 0, 1, 2, 3, 4, né? Que são 5 posições a partir do 0. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Ó, a minha coluna falta está preenchida com esse meu arrange aqui. O range de 0 até o 4, né? 5 posições. Se a gente for contar aqui, são 5 certinho. Tá. Outra função que eu tenho, bem interessante, se eu quero ver como estão os meus dados do meu data frame, é o describe, que é nada mais do que um resumo estatístico dos meus dados. Então, a gente tem lá aquela... Deixa eu só imprimir aqui de novo. A gente vai utilizar o quê? Ponto describe, que é o método, e o nome do meu data frame. Então, o que vai acontecer? Olha aqui. Ele vai estar retornando esse resumo estatístico. O count, por exemplo, ele vai estar contando, né? Quantos valores eu tenho em cada coluna. Então, né, nessa coluna idade, eu tenho 5 valores. Na coluna nota também tem 5 valores, né? Se a gente contar aqui certinho, são 5. Aqui eu tenho a média, e são outros tipos, são vários cálculos, né? Vocês podem estar olhando a documentação lá do Pandas e tá olhando isso aqui. O que significa cada um desses, tá? Tem valor mínimo, valor máximo. É como se fosse um resumo estatístico do meu data frame. Agora, a gente tem notação de slice com os índices no data frame. Lembra que aqui, esses são os índices, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer aquela anotação, porém, com esses meus índices que estão em formato string. Então, a gente vai chamar o data frame e utilizar aqui, ó. Quero pegar todos os meus índices desde o índice 2 até todos os meus índices, desde o índice 2 até o índice 5. Então, eu retornaria daqui até o 5. Aqui, ó. 2, 3, 4, 5, né? Porque esses daqui são os nomes dele. O 5, nesse caso, não foi excludente, porque é um nome, tá? Se eu utilizasse a notação 2, só o número 2 e até o 5, ia retornar o valor certinho lá daquela indexação que eu ensinei para vocês, que é a partir do 0. Agora, eu posso localizar um registro pelo nome do índice. O que eu posso utilizar? Eu posso utilizar o ponto .loc, esse método ponto .loc aqui. Olha, ele vai retornar os valores que eu tenho no meu índice 2, né? Aluno, aqui são as colunas, aqui são os valores do meu índice 2. Aluno Bruna, idade 12, se a gente olhar aqui, ó, 2, Bruna, 12, enfim. Acho que, deixa eu só verificar aqui. Gente, deixa eu passar logo a lista de frequência aqui para vocês, tá? Tá, agora vamos voltar aqui. Assinem a frequência, tá, gente? E não esqueçam que o certificado depende disso, da frequência de vocês. Pelo menos, vocês precisam ter pelo menos 75% de frequência no nosso curso. Tá, agora vamos utilizar o iLock, que vai ser uma busca pelo índice. Aqui eu estou buscando pelo índice, mas é o índice que está como string, né? Porém, eu poderia buscar diretamente pelo índice do Python, que é o índice original do meu data frame, utilizando I de índice e o lock. Então, eu quero buscar aqui o meu primeiro valor, primeira linha do meu data frame, né? Os valores da minha primeira linha, que a primeira linha é Alice, né? Aqui tá com o nome 1 porque eu coloquei, porém aqui ainda é 0, tá? O índice dessa minha linha aqui é 0. Tá? Localizando o registro pelo seu índice e coluna, né? Então, posso estar buscando aqui também meu registro pelo índice e coluna. Aqui o índice 2, vírgula, coluna, idade, o nome da minha coluna.
Ele vai retornar aqui 12, né? Que é o que eu tenho aqui. 2, idade 12. Vou criar um dicionário aqui. A gente fazer outra operação. Passar ele para o data frame, né? Criar um data frame, passar como parâmetro meu dicionário. Que vamos supor que isso pode ser um dado de doença, né? Caso de Covid, por exemplo. Não, Covid não, porque isso daqui é um ano 2000. Enfim, caso de uma doença em cada ano. Aí aqui eu quero visualizar a coluna ano como um índice. Eu posso fazer isso, né? Posso transformar essa minha coluna ano como um índice. O que que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o meu set index. Aqui tem o print para mostrar. Isso daqui é só uma visualização. Eu não vou estar, na verdade, transformando. Vou só visualizar aqui, para não mexer nesse data frame. Então, eu vou passar o print. E o que que eu quero nesse print? Eu quero o meu data frame, ponto set index. Eu estou, então, utilizando como índice a minha coluna ano. Tá? Vou passar ela aqui como parêntese desse meu método aqui. Aqui, ó. Então, o ano se transformou em índice. Eu posso também fazer tem um outro método que eu posso só visualizar os 5 primeiros registros do meu data frame. Esse daqui é muito utilizado em data frame, tá? Vamos dar uma olhada aqui. DF-Red, que é cabeça, ou cabeçagem. Então, ele vai estar retornando os 5 primeiros registros do meu data frame, né? Aqui. Agora, a gente vai passar para a parte de CSV, né? Como abrir um arquivo CSV no meu data frame. Aliás, no meu Colab. Aqui, esses data frames já estão todos carregados, tá? Porque eles estão todos no meu Drive. Porém, eu vou mostrar aqui para vocês como abrir pelo Drive um data frame. Deixa eu pegar aqui um Colab desde o zero. Prestem bem atenção, tá? Tem outras formas de abrir, carregar uma base de dados de fora no meu Colab, porém, eu vou mostrar agora como carregar do nosso Drive, né? O Drive tem que estar conectado, logicamente, ao meu Colab. E as outras formas de abrir o data frame, por exemplo, se você tiver o data frame no seu computador, tem também como abrir. Eu vou mostrar tudinho para vocês, eu vou mandar tudinho para vocês no material, tá? Eu vou adicionar nos meus slides aqui, fazer tipo um tutorialzinho com as outras formas de abrir o data frame. Então, a gente vai primeiro importar, né, o Pandas. Agora, o que que eu vou fazer? Vou primeiro conectar o meu Colab com o meu Drive. A minha conta no Colab é a conta da UFPA. Então, vai conectar com o meu Drive da UFPA. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou bem aqui nessa pastezinha, vou clicar bem aqui, montar Drive, que ele vai estar conectando, ó. Vai permitir que esse notebook acesse seus arquivos do Google Drive, conectar ao Google Drive. Tá? Ele vai fazer essa conexão. Daí eu tenho algumas bases de dados lá no meu Drive, que eu baixei e passei para lá. O que que eu vou fazer? Quando carregar aqui, ó, vai aparecer Drive. Quando aparecer essa pasta, eu vou clicar nela, My Drive, e eu vou aqui na minha pasta que eu salvei o meu dataset, né? Eu coloquei nessa pasta aqui, dataset lá, e vou ver o meu primeiro, eu vou abrir aqui o meu CSV. Eu tenho aqui um do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Eu vou clicar bem aqui, nesses 3 pontinhos, tá? E vou copiar caminho, porque eu vou precisar copiar aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai utilizar essa linha aqui, ó. Eu vou criar um objeto e vou utilizar o pd.readCSV, que é o meu comando para ler um CSV. E vou passar entre parênteses o que eu copiei, né? Mas antes eu preciso colocar aqui uma aspa, tá? Porque esse daqui, querendo ou não, é uma string. Então, aqui, ó, deu Ctrl V, que foi o que eu copiei aqui, né? Ele copiou o caminho do meu Drive, do meu arquivo no Drive, e só tá aqui, olha, o arquivo. Então, quando a gente fazer dar aqui, ó, então, vou executar, vai aparecer aqui o meu data frame, ó. Tá vendo? Bem bonitinho. Que se eu quiser também visualizar os 5 primeiros registros, eu vou usar o df-ret, de ret, na verdade. Vou mostrar apenas os 5 primeiros registros do meu data frame, tá? Então, aqui nessa minha aula eu já tenho os data frames copiados, que eu vou só mostrar para vocês, isso daqui foi só para mostrar para vocês como abrir, tá?
Então, a gente vai aqui importar um arquivo CSV, deixa eu ver se está conectado aqui no Drive. Tá conectado. Eu vou dar um printzinho aqui para você visualizar. Esse daqui é um outro data frame que eu conectei, que é do Kaggle, inclusive, alguns dados de salário de funcionários, que ele vai mostrar uma parte só do data frame, né, mas ele tem muitas linhas, ó, vocês podem ver aqui. Aqui eu posso também, vou abrir outro CSV. Olha, esse CSV aqui, ele não estava separado por vírgula. Deu erro aqui no Word CSV, porque ele não estava separado por vírgula. Apesar de ser um CSV, ele não era do tipo separado por vírgula. Então, o que eu posso fazer quando acontecer isso, né? Tu estás utilizando o comando para ler o CSV, mas o arquivo, na verdade, ele estava separado por... Aqui ele estava separado por ponto e vírgula. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Olha, quando o arquivo não for separado por vírgula, utilize o CEP, que é esse comando aqui, e especifique o parâmetro para separar as colunas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar aqui, né? Fazer a mesma coisa, eu vou criar um objeto, utilizar o meu PD read CSV para ler o meu data frame, e eu vou passar aqui como parâmetro, além do meu data frame, esse comando aqui, ó, o meu método CEP, vírgula CEP, que é o separador, e vou passar entre aspas duplas ou aspas simples, o meu separador. No caso daquele data frame, o separador era um ponto e vírgula, né? Então, quando eu der, ok, aqui, ó, olha o que vai acontecer com aquele mesmo data frame lá, que tá todo desorganizado, ele vai aparecer assim, certinho, porque eu utilizei o separador certinho, né? Eu especifiquei qual era o separador. Aqui, se o arquivo não for CSV, se não for nem separado por vírgula, nem separado por vírgula, eu posso utilizar o CEP da mesma maneira, e aqui, no caso, eu estaria especificando qual separador, e no lugar do read CSV, eu iria utilizar o read table. Agora, vamos dar um head aqui, só para ver. Ó, 5 primeiros registros. Agora, eu posso criar um outro data frame para testar mais funções. Criou aqui um data frame com os dados coluna 1, coluna 2, os valores, né? Aqui é um dicionário, na verdade, e o data frame está sendo criado aqui, ó. Data frame, pedir data frame. Aqui o meu data frame. Agora, o que eu posso fazer? São outras operações com data frame. Eu posso utilizar o countSum, que é uma soma acumulada. Essa soma acumulada, ela ajuda a ver os dados conforme eles vão crescendo com o tempo. No caso, ele vai estar somando esses valores aqui. 1, 2, 3, 3, 3, 6. Então, vou só mostrar aqui para vocês. Dataframe.apply e coloca entre parênteses o np_countSum, que é soma acumulada. E vai mostrar aqui a soma acumulada de cada um desses meus dados, né? Agora, eu posso também utilizar o min, que é a média de todos os meus valores. E, no caso, ele vai estar vendo a média das minhas colunas. Cadê? Vou fechar aqui. Ó, da coluna 1, a média da minha coluna 1, o que ele está fazendo? Média, vocês lembram que é a soma dos meus valores dividido pela quantidade de valores que eu tenho aqui. Então, seria essa soma, né? 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, essa é a média da minha coluna 1, que é a média da minha coluna 2. Eu posso também utilizar o min1. Isso vai estar transformando as linhas em colunas, que é o que a gente chama de pivô, né? E a gente vai fazer o cálculo da média das linhas. Então, vai fazendo a média dessas linhas, linha por linha. Como se o Python estivesse lendo essas linhas como colunas e vai fazer a média dessas linhas como colunas, né? 1, 4, 1 mais 4, 5. Aí vai fazer aqui a média, né? Dividindo por 2. Exatamente a média de cada linha. Da linha 1, da linha 2. Tá, agora a gente vai ver, só perguntar aqui se está tudo ok, deixa eu verificar se você tem dúvida e quiser perguntar, que daqui a pouco a gente já vai para a série de temporais. Tá tudo ok até aqui, pessoal? Lista de frequência tá aqui, não esqueçam de assinar, tá? Vocês já assinaram a lista de frequência?
Ok, então. Gente, não esqueçam que os materiais das aulas, tanto o slide quanto o notebook, quanto as atividades que eu lancei, quanto os vídeos, né, das nossas aulas que estão sendo gravadas, Natan pediu para mandar o link. Ah, tá, o link no Telegram. Não, o link da frequência eu vou só mandar durante as aulas, tá? Que a gente só vai deixar a frequência aberta durante as aulas. Enfim, tá tudo lá no Drive, tá? Tudo que vocês precisarem, tanto atividade, quem quiser tá praticando, não precisa trazer a atividade respondida, mas quem quiser praticar já tem lá. Agora a gente vai voltar aqui para a aula, voltar a falar sobre séries temporais e plot. O que é uma série temporal? A série temporal, ela é nada mais do que um data frame com apenas uma coluna de dados. Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou criar um objeto, né? E vou chamei aqui de range, passei como parâmetro, pedi o date range, que é uma função para criar uma sequência de datas, aí eu defini a partir de qual data eu quero começar. Isso daqui é uma função que vocês podem utilizar, né, no temporal, em séries temporais, porque são dados temporais. Aqui a gente tem uma data, e o que eu vou definir? O período, né, quantas vezes eu quero que conte, no caso, e a frequência. A frequência pode ser dia, aqui eu coloquei D porque é dia, mas poderia ser mês, né, se eu quisesse contar de mês em mês aqui. Como vai ser uma sequência de datas, vai estar gerando aqui dia por dia. Então, vai ser dia 1 do 1, aí depois vai ser dia 2 do 2 até o dia 10, né? Porque é o meu período que eu defini aqui. Porém, se eu colocasse mês aqui, o M só de mês, iria contar de mês em mês. 1 do 1, 1 do 2, né? Que é o mês 2, e assim vai. Agora eu vou passar para o meu TS, transformar isso aqui em uma série. A minha série, o que ela vai receber? Ela vai receber valores aleatórios, isso daqui é uma função do NumPy, tá? Eu não tive tempo de ver com vocês essa função do NumPy lá na última aula por conta do tempo, mas vocês podem estar vendo as funções do NumPy na documentação do NumPy, tá? Isso daqui ele vai gerar números inteiros randomicamente, entre esse intervalo aqui. Eu quero gerar números aleatórios entre 0 e 500, e o comprimento dessa minha lista aqui, dessa minha sequência de valores, lenha, comprimento, tá? Lembrem, o comprimento vai seguir o meu período aqui, ó. Aqui eu defini 10, né? Então, ele vai só entre 10 posições, ele vai gerar valores aleatórios de 0 a 500. Cada uma vai receber um valor aleatório de 0 a 500. Por exemplo, poderia ser 2, 200, 499. Enfim, aí eu vou colocar como índice a minha data, né? Isso aqui é uma série, tá, gente? Não esqueçam. Aqui, olha o que acontece. O meu índice serão as datas. E como foi de dia em dia, tá aqui, ó. Data 1 do 1 de 2020, 2 do 1 de 2020, 3 do 1 de 2020. E aqui são os meus números aleatórios que eu pedi para gerar aqui na minha série. Aqui, ó. Uma série temporal nos dá muitas possibilidades de análise, incluindo previsões de machine learning. Como exemplo, eu poderia estar prevendo aqui por dia o preço de um produto. Tá? Eu poderia mostrar agora na prática, né, mas por conta do tempo não vai dar, mas aí já fica uma sugestão para vocês de pesquisa, né? Como criar uma série temporal, por exemplo, para prever preço de produtos. Um trabalhozinho bem simples, mas é bem legal para praticar. Aí vocês vão até entender melhor essa função aqui do NumPy, tá? Agora a gente vai fazer um plot com data frame. Na próxima aula, a gente vai estar aprendendo a criar gráficos, né? Plot também a gente vai estar aprendendo a criar plot. Plot é o mais simples que tem em Matplotlib, né? A função mais simples. Então, a gente vai criar aqui, vai pegar aqui aquele meu data frame 3, que é aquele bonitinho aqui, esse daqui, ó. Data frame 3 é esse aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai gerar uma soma acumulada, para ver como esses valores, né, vão estar distribuídos conforme o tempo. Aqui. E a gente vai gerar um plot, df3.plot, que é o meu método para plotar um gráfico com esses dados aqui. E olha aqui o que vai acontecer. Olha, bem bonitinho aqui o meu gráfico, meu plotzinho, né? Que a coluna 1 é azul,
coluna 1 tem os dados 1, 3, 6, tá aqui, ó. Ela vai crescendo aqui de 1 até 6. A minha coluna 2, ela vai estar crescendo de 4 até 15. Então, ela vai estar, logicamente, aqui mais em cima, né? Daqui é só um plotzinho para a gente ver como esses dados estão distribuídos, tá? Mas na próxima aula a gente vai aprender bem melhor como criar gráficos e vamos ver esses plots também. Agora, quem quiser perguntar, fazer perguntas, tá? Cadê os meninos? Suzy, Lucas, se puderem entrar na chamada. Professora também, a senhora pode também estar respondendo, ajudando aqui a responder, se tiver alguma pergunta. Alana, já estou respondendo aqui pelo chat, porque daí eu acho que a gente perde menos tempo, entendeu? Basicamente, né, é importante a gente fazer muitas pesquisas, então eu passei vários sites aqui, ó, Stack Overflow é um dos que eu acredito que muitos conhecem, né? É ótimo, Stack Overflow. E aí, o site oficial, a melhor forma de aprender, né, é a gente buscando no site oficial. Documentação oficial, que a Alana falou já, do Pandas, do NumPy de ontem, e assim sucessivamente. Depois o Scikit-Learn também, que o Lucas falou ontem. E, gente, é importante vocês participarem lá no Telegram, compartilhar tudo, conhecimentos, é importante, né? O que vocês souberem, vão colocando lá que vai ajudar todo mundo. E basicamente, né, Alana, então veio para substituir, entre aspas, o Excel, né? Porque tem mais facilidade de manipulação dos dados utilizando pandas, né? Isso, mais possibilidade. Todas as funções a gente vai bem facinho com pandas. Isso, então tá aí a frequência, pessoal, podem assinar se tiverem algum comentário, algo a acrescentar. A Alana vai passar exercícios, né? Isso. E aí vocês podem resolver os exercícios, aí se tiver, para não ficar só ela falando, vocês podem o quê? Tentar resolver uns 2 exercícios em casa e na próxima aula trazer as dúvidas de vocês do exercício ou sugerirem, por exemplo, tem o Kaggle, não sei se vocês conhecem o Kaggle, ele tem muitas bases de dados, você pode baixar uma base de dados, que vai ser o projeto final, vocês podem baixar uma base de dados até mesmo da área de vocês e começar a manipular esses dados também, entendeu? Pode parar de gravar, sim. Vocês já aprenderam NumPy e Pandas, né? Vocês podem estar praticando com exemplos no Kaggle. No Kaggle tem muitos exemplos bem simples que vocês podem estar já praticando. Olha, que legal!